Eu mesma, Ilana Houston. É o quê, menino? Ai, ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode. Oi, gente! Eu mesma, Ilana Houston, mais um podcast pra vocês, meu amor, porque na cama com Ilana pode. E hoje, meu entrevistado é babado que tá aqui na cama. Além de ser lindo, é um amigo de longas datas, tá? E pelo nome, eu acho que pouca gente vai conhecer. Ó, Cleio Joaquim Silva Júnior. Alguém conhece? Não, né? Tem 39 anos. Ele é filho do Cleio Joaquim e da Hélia Consolação. E ele é natural lá de Patos de Minas. É artista, dançarino, músico, produtor, costureiro, figurinista e drag queen. Tô passada, tô falando de quem? Júnior Alex. Júnior, obrigada. Eu que agradeço, prazer estar com você aqui. Já me corrige de começo, é Alex ou é Halex? Alex, eu sempre falei errado, Júnior, você acredita? Eu sempre falei Júnior Alex. Nunca percebi. É, eu sempre falei. Faz parte. Faz parte. Pra quem também conheceu, né, que está voltando a conhecer agora, Júnia App. Júnia App fez parte da sua vida, foi uma coisa assim incrível, né? Foi uma época maravilhosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada parte dessa vida sua. Vamos começar lá em Patos de Minas. Você mora sempre com sua família. Começar pela cicatriz. Já começa falando assim. Você sempre morou com sua família, com seus pais. Como que foi? Então, eu morei até os meus 14 anos, né? Com os meus pais. Aí eles se separaram. Na verdade, eles se separaram, eu tinha 8 anos ainda. Aí eu morava com a minha mãe, com as minhas duas irmãs mais velhas. E depois minha mãe foi morar na roça com o outro marido dela, né? Com o segundo marido dela. Que era, na verdade, assentamento, sabe? De sem terra. E aí eles tinham que ficar lá. Aquela invasão pra ganhar o espaço. Ganhar o espaço. Sim. E aí eu fiquei só com as minhas irmãs, né? E aí, até os 14 anos, aí foi quando eu vim embora pra cá. Ah, tá. E quando que o Júnior se entende um menino gay? Você lembra a idade, eu assim? Fui uma criança gay, né? Agora que eu entendi, talvez uns 12, 13 anos. Na escola, mas tinha... eu já era apontado, né? Já tinha... Mas a gente não se aceita, né? Sofria bullying, mas não entendia nem porque não tinha referência, então não entendia muito. Mas já via, né, homens e me interessava, gostava e tal. Já olhava diferente, Sim. pensava, achava bonito. Eu realmente entender mesmo e ver que era aquilo, eu sou isso. Eu tinha 12 para 13 anos, provavelmente, por aí. Veio mais ou menos na época que a gente começa a entender, né, a vida, entender as coisas. Na escola, você passou por momentos difíceis, como todos os meninos, todos nós passamos, de tipo, você chegou a ser agredido, aconteceu alguma coisa chata, assim? Muito, sempre. Mesmo? Eu era um menino bem delicado, assim. Eu tinha traços femininos, assim, que eu até era confundido com mulher. Né? Olha só. Então era zoação o tempo todo. Porque naquela época não era bullying ainda, né? Não se falava. Se chamava de bullying, mas eu sofria muito bullying. Muito bullying, né? A gente fala, zoeira, e aí tá. Aí, moleque na rua, correndo atrás, pra brigar, pra bater, tinha que correr, esconder. Eu também passei muito por isso. Era difícil, gente do céu. Até o dia que eu bati. Aí eu já sabia que a travesti já vinha. Aquela, né? A gente já pensou, peraí. E é muito complicado. Como que foi assim você entendeu sobre isso? Seus pais, você teve que contar pra sua mãe, pro seu pai sobre você? Sim, eu contei no momento em que o meu pai começou a me perseguir em relação a isso, né? Não aceitar com quem eu andava, onde eu ia. Você tinha uns amigos gays mais afetados, vamos dizer? Eu comecei a fazer os amiguinhos ali e tal, que é as pessoas que a gente acaba se tendo como... Família, né? Como família, como onde você se sente
que você existe, né? Com outras pessoas igual a você. E aí eu já, né, dava todos os sinais, igual eu tô falando e tal, mas minha mãe mesmo não falava nada. Ela ainda morava comigo. Já meu pai não morava comigo, mas ficava Via às vezes. começava a ir atrás, aí começava a querer me bater, e eu tinha que responder teve pro meu pai, esse. ele não aceitava. De jeito nenhum. Aí qual que era o resto mesmo que nós Não, é tava- pra saber se de eu contar, né? Aí sua teve um mãe dia aceitou, ele como foi que... na minha casa. Foi o dia que ele foi na minha casa, porque ele ia na rua e eu sempre conseguia fugir onde eu tava. Aham. E aí um dia ele me pegou, tipo, de manhã já em casa. Eu ainda tava dormindo, já me batendo e tal. Teve toda essa babado. Olha e aí só. foi onde eu, tipo, falei, assim, abertamente. Chega. Né? Chega, eu sou isso mesmo, não vai mudar e tal, né? E aí foi assim que eu contei pra minha família. Nossa, pesado, né? Foi pesado. Aí você vem pra Uberlândia. Como que foi essa história, assim, de você vir pra Uberlândia? Você já tinha vindo passear? Ou você já veio logo pra morar? Como que foi? Então, eu vim uma vez pra passear. Um desses amigos meus que eu fiz lá em Patos arrumou um namorado que veio viajar e trouxe a gente. Eu vim com eles pra passear e a gente foi na boate. E aí eu já me encantei com as drag queens. Com aquele mundo, Com aquele né? mundo, né? Porque Todo. em Patos não tinha nada. Lá em Patos era muito assim. Tanto os shows quanto as os pessoas, homens, teve né? muitos gays. Eu me senti... Acolhida ali. Eu falei aqui. assim, esse é o mundo que eu quero, que eu preciso, né? Então ali eu já me apaixonei pela cidade e pelo tudo, assim, né? Eu voltei pra Patos, fiquei lá mais um tempo. E aí quando tava muito pressão em cima de mim, eu falei, quer saber, eu vou... E aí, enfim. Você veio sozinho pra cá? Sozinho. E veio pra morar onde, meu Deus? Fui morar primeiro com a primeira pessoa que eu tava conhecendo, que foi meu primeiro namorado. Aqui. Ah, sim. E depois foi acontecendo, né? Foi eu morei acontecendo. com várias pessoas em vários lugares. Foi vivendo. Como todo mundo, Sim. como toda pessoa que quer sair de casa faz, né? Tipo, encara a vida e vai. Ali pra poder começar e tudo mais. Foi isso que aconteceu. E aí, como que foi essa época? Eu lembro de você, mas não lembro como que aconteceu de você chegar a ser uma drag. Como que foi isso, essa aproximação? Pra cá, comecei já ali a ir na boate, conhecer todas as drags e tal. E aí teve um dia, naquela época, eram as contratadas, né? Não era qualquer uma que chegava lá e quer fazer show. Sim, a gente era contratado. E aí teve um show de variedades. Primeiro show de variedades da Heaven. Nesse show de variedades é como se fosse o caldeirão de talento. Isso. Você pode fazer o que você quiser, né? Você pode fazer um show, você pode ir lá mostrar o seu talento. E aí, nesse dia, eu fui pra fazer um show. De drag já? Você já quis montar? Já quis. Porque você já via? Já queria, né? E eu falei, eu quero fazer um show. Na época, o Edmar me ajudou com as produções e tudo mais. E aí, eu era o único que fazia drag nesse show de talentos, nesse dia. Nesse show de variedades. Teve outras apresentações. E aí, o melhor show da noite ganhava um cachezinho. Sim. Na época era R$30, mas R$30 na época... Era bom, gente. 150 era bom. Hoje. Sempre que era mais. Era bom. E aí eu fiz e ganhei. Olha. Um show, foi já de cara bem... Já chamou a atenção, né? Porque você era novinho. E muito bonita, né? Montada, você ficava tipo uma mulher, né? Novinha, carinha de bebê, né? Magrinho, não tinha um fio de barba ainda. Nossa. Já tinha essas características, né? Que eu te falei. Mais feminino, né? Eu era muito jovem. Então, eu trouxe uma produção que, na verdade, foi de um decorador lá de Patos. Que ele tinha um cocar, não sei se você vai lembrar, imenso, de canudos brancos. Eu lembro dessa roupa. Foi a primeira vez. E aí tinha luz negra, então quando eu entrei... Tinha azul nele, ou vermelho? Era todo branco. Todo branco? Que na luz negra ele ficava... Tá, pode ser, porque eu tenho a imagem de uma coisa grande. Meio, assim, com aquela coisa enorme, já ficou louco. Nossa. E aí bati cabelo no final, que na época, assim, né, tipo, acho que a Francine que era... Poucas batias, E eu nunca tinha feito. E no dia eu já fui lá e... Consegui, não sei nem de onde. Da onde saiu isso? Autodidata, porque eu já fiz ali um bate-cabelo e já comecei a virar... Ser comentado a partir desse dia. Aí depois participei do primeiro Drag Fashion. Que aí participei das eliminatórias, ganhei e fui contratado. Passei a fazer show. Aí, detalhe, na época que eu tava em Patos, que eu te falei que fiz amigos ali que eram gays também, era
a Gabriela, que, né, é trans, e a Charla também. A Charla. Na verdade, as duas transicionaram, né? Mas na época não era, né? E aí a gente veio junto e foi os 3 participou e ficou 3 eliminatórios e os 3 foi pra final. Nossa, aí foi primeiro, você segundo, competiu com seus amigos. E nós 3 fomos pra final. E acabou que os 3 começou a trabalhar, né, na boate. Os 3 trabalharam. Porque foi incrível. Porque, gente, foi tão engraçado. Porque foi assim, antes do Júnior chegar em Uberlândia, tinha vindo a Francine. A Francine, Blê, na época, veio a Francine, o Haroldo e a Raina. Aí parece que era uma regra. 3, né? 3, depois mais 3. E aí, nossa, foi muito legal essa época. 3, assim mesmo. Acabamos nas 3 pra final. Foi bem legal. E daí pra frente foi só subindo, né? Foi só crescendo, como drag. E cada show melhor que o outro, fazendo o povo ficar apaixonado, né, no seu trabalho. Você teve muitos fãs, né? Nossa. Sim. Naquela época era mais dentro de uma bolha, né? Hoje em dia já tá mais fora, por conta da internet, né? E as portas que foram se abrindo. Mas dentro dessa bolha, né? No mundo gay, né? Ali, eu fiz um sucesso grande. Nossa, foi um sucesso grande. Daqui da Reva, a gente viajou para vários lugares, né? Para fazer show. Ribeirão, né? Várias cidades. José, Goiânia. São Paulo, Goiânia. Você chegou em São Paulo, né? Cheguei em São Paulo. Nossa, que legal. E foi a única drag de Uberlândia a gravar um DVD. Gravei um DVD. Você ainda tem o DVD? Amiga, eu tenho na casa da minha mãe, que eu pedi pra ela guardar pra mim. O dia que eu for lá, eu tenho que pedir pra pegar esse DVD. Eu tenho, e eu vou pedir pra edição pra colocar aqui pra gente, pra vocês verem a capa do DVD. Eu tenho. Só que assim, não tem aonde. Tem a capa. Né? Tem a capa. E aí não tem como tocar. Não, tem o DVD também, só que eu não tenho aparelho de DVD, não tem computador. Então depois eu preciso de pegar e passar pra. Ai, é muito legal, gente, porque foi tão chique. Principalmente pra época, né? Foi tão chique aquele palco todo iluminado. E aí cada uma de nós fazendo um negócio. Eu participei, eu fiz uma bruxa, né? Uma coisa, não sei o que era a minha participação. Era uma bruxa, não era? Era que eu entrava com a cabeça, com a... era tipo uma bruxa, assim. Uma roupa preta. Tanto tempo que eu não vejo, que eu não lembro. Tô lembrando. Não, já tô confundindo com outro especial que eu fiz. Não, eu entrava com uma roupa de... bem armada. Tem que ver de novo. E aí depois eu tirava, eu tava só com corpete. Nossa, é incrível, gente. O show inteiro tem os Gogo Boys dançando começo. Eu lembro direitinho. Não, foi incrível mesmo. Uma mega produção. Quem vive hoje, né, essa cena, não imagina que a gente já teve tanta coisa aqui. Tanto assim. O quanto a gente já fez, né? Sim. Porque quando eu falo pras meninas, vocês não têm culpa de ter referência RuPaul's. Mas tudo que as drags RuPaul's fazem, a gente já viu com outras drags, porque a nossa referência na época era as drags de São Paulo, né? E que a gente via quando elas vinham aqui. Porque não tinha... vinha uma tal, a gente conhecia. Não tinha esse acesso. Não tinha acesso. A gente recebia uma drag por semana, né, de São Paulo. Era uma por semana, então elas traziam. Quando vinha, drag fulano de tal vem. Vai fazer buceta. Aí falava, meu Deus, como que é isso? Aí a Rafaela, quando dava a neca e punha até os cabelinhos. Gente, é cada coisa, assim. As roupas de cola quente, você lembra? Quente que fazia no manequim. Fazia no manequim, derretia, né? Pedra, pintava. Gente, era muita coisa. Aí a gente, você lembra disso, né? A gente tinha dificuldade, né, de conseguir as coisas. Não é igual hoje, você compra tudo. A gente tinha que se virar e fazer, né? Montava uma roupa esse final de semana que vem tinha outra roupa. Tinha que tirar os rebites dessa pra pôr na próxima. É o que eu falo. Tinha que ter muito esforço, mas a gente tinha e fazia, como você diz, o lixo virar luxo. E a gente não deixava, né, e não usava da dificuldade pra se vitimizar. A gente queria ser bonita ali pro nosso público. Igual eu contei já sobre esse assunto no dia que você foi fazer a participação no meu aniversário, que eu falei que a Júnia deixou várias vezes de comer pra tá bonita, porque né? Eu era perfeccionista e queria estar com a peruca bonita, com a roupa bonita, com o sapato, a bota e não sei o quê. E era impecável, né? A gente gostava muito. Eu, você, a Francine, a Jennifer, era assim, a gente se dedicava muito a isso, muito mesmo. Nossa, foi uma fase incrível na nossa vida.
como que você saiu da drag? Então, assim, na verdade, foi quando começou a já não ter tanto glamour aqui mais, né? Nesse meio, nessa Migrou área. mais pra coisa do eletrônico. Começou, aí som. os shows foram diminuindo, o público também. Já não tinha. Aí foi desanimando. Que aí já tem essa questão, né, do investimento que tinha que ter. E acabava que às vezes não valia muito a pena. Aí meio que eu cansei. E né, falei, chega, vou aposentar, né? Como se diz. E aí, assim, eu como artista não dou conta de ficar sem fazer arte, né? Aham. Então, talvez eu até teria voltado, porque eu cheguei a parar umas 2 vezes. Eu teria voltado de novo a fazer na época se eu não tivesse entrado pra banda. Foi quando eu recebi o convite. Logo depois da drag você já recebeu. Olha, Olha, que legal. Eu já recebi o convite pra fazer um teste na banda, Nova York. Deu certo e eu entrei, então me supriu como artista. Então tem muitos anos que você tá na banda. Tem 17 anos. Nossa, uma vida. 17 anos, E assim, na época era um sonho também, ser dançarino da banda. Eu já conhecia. Você já conhecia a banda? Via, e olhava e falava assim, então quando eu tive a oportunidade, foi pronto. E na época valeu a pena também pra mim, né? E quando você entrou pra banda, foi tranquilo do fato de você ser um menino gay, ex-drag, assim, vamos dizer que você não era ex ainda, né? Que você era fazendo drag. Que naquela época ainda tinha um pouco de preconceito. Uns olhares meio assim, tinha será que vai dar certo? Sabe? Mas assim, tranquilo. Como se diz, perdoa, porque realmente é a geração que ainda não tinha tanta informação. Era o momento que Era vivia. O momento ali, que né? vivia, né? Assim, eu era assumido, mas meio que tinha que tentar me segurar um pouco. Segurar. Hoje, eles são super tranquilos com isso, não tem nenhum problema mais, são super virou uma família, né? Porque muitos então, anos, eles aprenderam né? muito também comigo, com outras pessoas que trabalharam lá. Porque era um pouco de não ter informação mesmo, de não ter muito conhecimento, né? Tinha essa... E a banda hoje você faz show ainda, né? A banda hoje dança não só aqui em Berlândia, em várias cidades da região e outros estados também, né? Tá fazendo mais fora do que aqui na cidade. Legal. E me conta uma coisa. Já teve caso, assim, vários, né? Algum fato engraçado na banda, de alguma fã da banda querer você e te chamar e acontecer? Amiga, já aconteceu muito isso aí, já aconteceu muito. E eu sempre fui muito sincero, eu falava. Você falava? Falava, não escondeu? Não, sou gay, não vai rolar não. E teve uma época que era engraçado, que nessa época eu era o único gay. E os outros dançarinos eram todos héteros. E aí o povo não achava que eu era gay, mas que eles eram. E aí, tipo assim, as mulheres chegavam em mim achando que eu era o hétero e eles achavam que era gay. E era o contrário. Que legal. E já teve também caso de meninos te querer, né? Sim, aí tudo bem. Aí a gente, né, passava o telefone. Claro. Já rolou de você ficar com algum fã da banda, de você conhecer ali? Isso aí é muito diferente do que a maioria acha, né? Acho que assim, onde eu vou... todo mundo... Não tem muita oportunidade, assim. Hoje, o que acontece é que a pessoa, se ela quiser, ela te acha lá no Instagram. Sim. Mensagem, pode acontecer alguma coisa depois. Mas durante o show... Não tem como, a gente né? não tem... A gente é ali no palco. A gente nem é permitido a gente ficar, transitar. Eu já então, acompanhei. Você não tem essa oportunidade. Igual muita gente que acha que é onde vai, você pega todo mundo, arrasa. Porque é uma coisa cronometrada, né? Sim, entra um show, você tem que sair, trocar de roupa, voltar e fazer aquelas trocas todas muito certinhas. No máximo que pode acontecer ali, umas trocas de olhares. E se a pessoa depois te procurar e te achar, pode até acontecer alguma coisa. Mesmo porque já teve vários casos, você ter mais de um show numa noite, né? Então tem que sair da cidade ali correndo e... já corre pra outra cidade, já vai pro ônibus, já vai pra outra cidade. E aí, às vezes, acontece isso, mas aí eu já fui embora, e aí a pessoa, eu já tô em outra cidade, já não tem nem oportunidade mais. Então não é assim, como muita gente acha. Então, meu bem, se você estiver vendo o Júnior dançando, dá um jeito de perguntar como é que chama essa banda, como é que chama os bailarinos ali, pergunta pra alguém vai te falar. E aí você já vai lá no Instagram e procura. Seja rápido, meu amor. Não fica boiando, não. E me fala, costurar. Você começou a costurar tem pouco tempo, né? Que você já mexia, já fazia alguma coisa, né? Então, sempre foi curioso. Customizar, de fazer uma coisa ou outra, né? Mas costurar nunca tinha dado essa vontade, esse estalo, assim, de começar. E aí, o ano passado, um ano atrás, eu tive crise de ansiedade pela primeira vez.
Foi uma fase muito difícil, que eu não esperava que fosse acontecer comigo, porque eu já passei tanta coisa nessa vida, já levei tanto e assim, sempre fui muito forte. E aí eu tava trabalhando na banda e comecei a ter crise de ansiedade no palco. Olha e só. aí simplesmente tive que parar de fazer o show, porque não dava. Tipo, você teve crise de pânico também. Pânico, as vistas vai apagando, enfim, tremedeira e tudo mais do que já, né? Mas é assim, impossível, não dava pra ficar no palco. Tipo, e eu não sabia o que era aquilo, o que tá acontecendo. A gente pensa que tá infartando, você pensa que vai morrer. Como era, né? Fui pro camarim, tentei me acalmar, tentei voltar e começava tudo de novo. Olha só. Aí voltei pra casa, passei a semana de boa, fui fazer show de novo, aconteceu de novo. Então assim, começou, era tipo um gatilho no palco. A ansiedade se tornou maior do que... Aí foi indo, até eu descobri que era ansiedade, né? Fui no médico e tudo mais, comecei a medicar e fiquei 7 meses sem fazer show. Nossa. 7 meses. Porque realmente não dava conta. Por causa da ansiedade. Isso eu nunca falei sobre isso. Porque eu sou um artista assim controverso também. Porque eu sou artista, mas sou muito reservado. Discreto, sempre, né? Desde de drag, você sempre foi muito na sua. Eu sou assim mesmo. Eu falo que eu não tenho talento pra blogueiro, pra ficar falando dia a dia. Então eu não sou assim. Então acaba não comentando, né? E as pessoas não sabendo dessas coisas. E aí durante esse período, que foi muito difícil, né? E tal. E sem trabalho, eu comecei a pensar em alguma coisa também pra me poder espairecer a cabeça, né? Pensar em outras coisas. E aí eu pensei nessa hipótese. E hoje eu te falo assim, por que eu não pensei nisso antes? Porque eu me apaixonei, assim, foi uma das coisas que durante esse tempo todo eu já tentei, tipo, já fiz curso de barbeiro, não gostei, já fiz massagista, massoterapeuta, não gostei, e aí a costura foi algo que realmente me segurou, assim, aí eu gostei mesmo de a criatividade, e continuar fazendo. Nossa! Que mexe muito com a criatividade, né? Ali você cria, você faz. Pra mim isso. Eu tive o prazer, né, de vestir um modelo que você fez, se der eu vou até pedir pra colocar a foto. E assim, muito bem feito, assim, muito... o cuidado, né, que você tem, porque você já vestiu, você veste figurinos. Eu tinha uma experiência, né, mais ou menos. Você sabe como que tem que ser feito. E aí pra você vai ser uma coisa assim, que você vai só aperfeiçoar. Tem que evoluir muito ainda. E vai ficar cada vez melhor. Foi eu que fiz isso? Meu Deus. Eu vi que tá evoluindo, que tá dando certo. Então é isso. E aí você já começou a fazer até figurino pra banda já. Já fiz algumas coisas. Banda. Eu, como produtor artístico de festa, né, que é produzir os bailarinos e a abertura das festas, eu tô fazendo os figurinos. Sim. Tem as festas eletrônicas. Que tem a abertura quando chega o DJ convidado, né, pra quem não sabe. Aí entra os dancers e posers, né? Figurino, fazendo uma coreografia, toda uma... Aí você produz tudo aquilo. E aí sou eu que faço a produção de tudo. Desde a escolha do elenco... Ou eu monto a coreografia, ou escolho alguém pra montar a coreografia, mas sou eu que faço tudo. Onde cada um vai ficar. Eu faço toda a criação dos figurinos e faço também, né? Costuro os figurinos. Faço tudo, do início até o fim. Já entrego tudo pronto. Nossa, que legal. Olha, gente, 1001. A gente tem que ser multifacetado, né? A gente tem que estar daqui, dali. Você maqueia também, muito bem. Então. Como é que tá essa mão de maquiagem hoje em dia? Eu fui maquiador antes de ser drag, né? Depois Você trabalhou em salão, né? Depois, como drag, eu era maquiador, eu que me maquiava. E na época eu era um dos melhores maquiagens, né? Só que com o tempo que eu fiquei parado e eu não quis mais mexer com maquiagem, eu achava que eu não ia dar conta. Eu não dava conta, tinha gente que me pedia, faz. Eu falei, não sei mexer com isso mais não. Até o dia do seu aniversário, que eu resolvi fazer de novo e falei, vou me maquiar. Amei, deu certo. Aí a segunda... Nossa, aquele dia lá, tipo, você falou, vou fazer, e foi pra frente do espelho e fez. Você nem, tipo, ficou testando antes, porque a gente testava, lembra? Lembra? A Francine, nossa, ela acordava e ela... Eu maquiei junto com o Jada, com a Jennifer, se eu precisasse de alguma coisa, né? Mas eu consegui, fiz a maquiagem. Depois já fiz de novo e achei que ficou melhor ainda. E tá só evoluindo. É igual andar de bicicleta, não tem como, né? A gente... Essa maquiagem que eu faço hoje... Pra mim, hoje, é bem melhor do que a que eu fazia naquela época, que eu era muito ruim pra maquiar. Nossa Senhora. Tem isso ainda, né? Porque eu achava que não dava conta mais, na verdade, eu faço melhor do que naquela época. Porque também evoluiu muito. Eu evoluí da drag
pra trans, né? Fazia maquiagem só de garotinha, aquela coisinha. E aí, depois de trans, eu voltei pra drag. Então, era só exagerar. Só que exagerar de uma forma onde eu já sabia onde colocar as coisas. E eu gostei mais. Sujo, né? Hoje, nossa, quando eu tô com tempo, paciência, não às 3 horas, igual as meninas. Eu me maquei em 1 hora. Não dou conta de ficar 3 horas maquiando, não. Eu vai umas 2 e pouco. Só na maquiagem. Sim. Nossa. As últimas vezes eu até atrasava por causa disso, né? Eu falava, nossa senhora, na hora que eu via já passou horas e eu ali. Gente, mas que fica muito bem feita, né? É a sombra, é tudo. Então, assim, hoje, pra uma drag ficar pronta, vai umas 4 horas, né? No total. Viu, gente? Vocês têm que valorizar as drags, porque a gente não fica. E a gente, o pior de tudo, é que a gente é perecível. 3 horas começa a deslanchar tudo. O cílio começa a incomodar, a lente tá incomodando, a unha começa a cair. Então, meu amor, a hora que for contratar uma drag, não reclama do preço, viu, gente? Por favor. E eu tenho esse defeito, que na verdade é uma qualidade também, né? Que é o de ser perfeccionista. Tanto que quando você me convidou e que eu pensei, né, possibilidade, eu adiei umas 3 vezes, né? Que eu falei, eu quero fazer quando eu tiver preparado, com a roupa do jeito que eu quero. Porque eu ia ter que comprar tudo também, né? As maquiagens que eu quero, tudo que eu quero e tal. As coisas, né, que daria certo. Sim. As coisas. Bom, agora a gente vai chamar um quadro babadeiro, que é o quadro da intimidade. Vamos fazer umas perguntas agora bafônicas pro Júnior. Coisa só, babado, confusão, gritaria e dedo no cu. É assim. Vamos lá. Júnior, conta pra gente aqui, só pra gente, ninguém tá sabendo, entendeu? Só pra gente aqui. Qual que é o tipo de homem, de boy, que te atrai? Tem um tipo físico, uma coisa assim e tal, ou não? Tem, não vou mentir, né? Porque você é hipócrita. Eu gosto, geralmente, que mais me atrai, meus amigos sabem. São os parrudinhos peludo, barbudo. Olha, que são chamados, ursinho? Os ursinhos carinhosos. Eu não posso ver um que meu olho já... Sério? Gente, é engraçado, né? Porque você sempre malhou, sempre todo tatuado, você tem esse visual. Dá a impressão que, né? Porque geralmente padrão quer padrão, né? Não. Mas é igual a Karina Carão, ela só quer padrão, ela só beija padrão, ela só quer carão. Nossa, gente, é babado. Qual que é a coisa mais bizarra que já te chamaram assim na hora? Alguma coisa assim. Pode ser que já te falaram na hora lá, tipo assim, ai, minha cadela, alguma coisa que você achou, falou, oi, por favor. Ou alguma coisa bizarra. Nossa, bizarro. Alguma coisa assim, e você falou, nossa, desnecessário. Quando você pensa, eu vou te contando. Uma vez aconteceu de eu ir pro motel com o bofe. Eu tô lá assim, o bofe, fica de 4, nananã. E eu tá lá de 4 e ele pegou e fez assim, ó. E cuspiu de longe. Em mim. No meu orifício, aquela, né? Eu achei aquilo tão desagradável. Tem gente que gosta. Normal, aí, tá vendo? Você acha normal. Eu achei desagradável, entendeu? Eu achei bizarro. Que eu falar aqui, que pra mim também é estranho, pra muita gente vai ser normal. Não tem problema. Igual acontece muito de eu ir pra cama, a pessoa já pegar meu pé e eu tirar meu pé assim. Você não gosta. Não gosto, né? Você fala, não. Não gosta que chupa seu pé, não. Que pega. Mas você gosta de chupar o pé, alguma coisa? Também, não, também não. Também não, nada com... É bem bizarro pra quem não gosta, né? É uma coisa que eu aprendi a gostar, que é diferente. Pelo menos pra mim antes, né? A axila, os pelos. Os pelinhos. Eu gosto, tanto que vai em mim quanto eu. Mas com pelo. Sim. Eu já sinto tesão num cara com o braço forte, mas com a axila lisa. Lisa? Eu acho bonito, eu olho aquele cara com o bração, aí lisinho, eu falo, dá vontade de lamber, mas nunca lambi. Louca. Eu sou apaixonado por bunda, tem aquele tapetinho peludo assim. Jura? Você ia amar minha profissão. Porque eles chegam lá, né, com um tapete mesmo pra arrancar, menina. E aí eu vou lá e passo a cera com o maior prazer, assim, ó. E fica lisinho, igual a bundinha. Nossa, eu fico passada. Deixa eu ver aqui. Parte do corpo
que você olha primeiro num cara, na balada, assim, você olhou pra cara do rapaz, aí você. Aí de repente você. Eu olho pra bunda. A bunda. Mesmo estando de roupa ali na balada, você dá um. Às vezes antes pra bunda do que pra cara. É mesmo? Coisa de balada, gente. Isso tá revelando uma coisa assim, que na hora de jogar. Olha pro amigo aqui, ele falou, já confirmou, porque sabe, você vê que eu não tô mentindo. Então, esse fato de olhar pra bunda, tá revelando alguma coisa assim, de repente, que na hora de jogar, você gosta mais de ir do que vir? Eu sou... Você não perde o jogo? Não perco o jogo, mas eu gosto bastante. De ir. Entendi. E geralmente, vou dizer que sou mais procurado assim. Pra ir. Porque pra vir tem gente demais, né? É passiva demais, gente. Então, pois Oh, meu Deus. E aí o tipo físico também, né? Vai atrair mais passiva, né? O seu. Eu acho. Você acha? Eu acho. Você não tem cara de passivo, vamos dizer qual. Entendi. Vamos olhando assim, né? Dizendo que pelo que a gente vê, Entendi, porque a gente tem essa cultura de que o gay mais afeminado é a passiva. E nem sempre, viu, gente? Não se engana, não. Pagou a luz, o que tiver de Maria Chiquinha primeiro é o que vai comer. Muito fraca. Sexo todos os dias, mais ou menos assim, ou uma vez por semana. Todo dia, vai ali dar umazinha no truque, ou uma vez por semana, que dá aquela de tirar o pica-pau do Se topo. eu tiver essa oportunidade, todos os dias. Todo dia? Sério, isso é desses que... Sim. Então rola uma brincadeira sozinho todo dia? Várias vezes no dia? É intimidade. Às vezes mais de uma vez, mas vamos... Sabe por quê? Já tá bom. Eu tenho um amigo que ele brinca 5 vezes no dia. Não, já tive essa fase, não vou mentir, mas hoje não. Ele deve estar beirando uns 50 anos. E é todo dia, umas 5 vezes por dia. Já aconteceu mais de uma vez, claro. Às vezes tem dia que eu tô mais de fogo, mas... E sabe o que aconteceu? Ele brinca tanto sozinho que ele acostumou ele chegou num ponto de não querer Entendi. participações. Eu já tive medo disso, porque eu falo que eu gosto muito de como eu me dou prazer. Aham. É muito bom. É a melhor coisa quando você se descobre, né? Então, assim, eu tinha medo de acontecer, mas ainda não aconteceu. Não me atrapalhou a ter sexo. Ter A relações. produção pode falar? Pode, Treino é treino, jogo é jogo. Né? Pois é. faz parte. Faz parte. Mas acaba despertando na pessoa, nesse amigo meu mesmo, acabou despertando isso, que ele gostava tanto e ele pensava assim, nossa, vou ter que tomar banho, fazer uma chuca, já. vou não sei o quê, ai, vou ter que me lavar, ai, vou ter que estar depilado, ai, porque esse gosta de pelo, esse não gosta, esse não sei o quê. Não, vai ali, pá. Aí, entendeu? Aí ele meio que, ele ficou uns 7, 8 meses sem ter relação com ninguém. É complicado isso, hein? Já vamos chamar uma sexóloga Nessa aqui. fase, não. Mas igual eu falei, eu assim, entendi que eu mesmo me dando prazer, chego num... Que eu não chego com alguém, entendeu? Tipo, assim, de ficar tremendo assim. Nossa, aquele dos dedinhos do... louca. É babado. É isso aí. Depois de gozar, no caso, Alguém. com alguém. Deixa eu estimular aqui a pergunta. No caso, você sendo passivo, você gozou. Acabou? Ou você fica lá esperando e tal pra satisfazer o boy? Infelizmente. Acho que a maioria, né? Porque eu não dou conta. Eu também não. Eu já aviso. Eu vazo fora. Se eu for primeiro, meu amor, ó, Gente desculpa. falar que é egoísmo, não. Mas e quando for você? Você tá ali com ela. Não, eu E aí a menina vai, pá! Eu paro. Aí ele não tá aguentando mais. paro. Mas aí Eu você acho fica que eu penso sem? como se fosse eu. Você é consciente. Olha, um ativo consciente. Às vezes, acontece que às vezes eu já senti tanto prazer ali durante que não é eu gozar ou não que vai fazer diferença. Então, às vezes, pra mim, eu tô satisfeito, não tem problema. Você não preciso já- gozar agora. Você já, então, teve uma relação sexual que você não chegou, Tava muito gostoso, não gozei e tá tudo bem. Aquilo ali valeu muito a pena. mas Pra mim. dói depois, fica duro. Mas, e aí já aconteceu de eu parar, mas e gozar de outro jeito. Ah, sim. Então não é um problema. Não. Porque tem gente que só pensa nele, né? Então, você, olha, um ativo consciente, querido. Seja você também, meu amor. Um ativo consciente.
Ó, pornografia. Você consome porque gosta ou só por curiosidade? Eu gosto. Você gosta? Todo tipo de pornografia? Ou só pornografia gay? Eu assisto as duas. Homem também, homem com mulher. Já viu pornografia de homem trans? Já. É interessante, né? Você teve uma experiência de ser com homem trans? Já. Que massa. E você comeu ele? Tempo. Você comeu ele? Sim, foi a minha primeira experiência. Chupou? Com órgão genital Chupou? feminino. Não. Não. Não, ainda não. Quem sabe de uma próxima. É, porque foi a primeira, né? Foi a primeira. Porque eu falo assim, eu já Eu beijei. tinha muita curiosidade. E aí eu via a oportunidade em um homem, né? Porque era um homem. Porque a maioria são muito bonitos, né? Sim. Nossa! Tem alguns aí, só que não mora aqui em Uberlândia, né? Que eu tivesse essa oportunidade. Gente, são muito bonitos. Calma de No boa. sentido, assim, não é sexualizando. Eu sou uma mulher trans, eu sei como é que funciona. Mas são Mas muito atraente bonitos, mesmo. atraentes. Porque o hormônio, a testosterona, faz uma loucura num corpo de uma pessoa. Não é igual a gente, eu, mulher trans, que tem que tirar o hormônio masculino e colocar feminino. Dura muito tempo. Agora, o masculino é uma bomba ali que ela vai pau! E aí você já vira um bofe. Menina, é incrível. É muito, 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 Tem muito. um lá de Porto Alegre que eu sou, assim, fãzão, né? Sabe? Eu falo. Você não esconde. Eu não escondo. E assim, ficaria de boa mesmo, porque realmente me atrai, né? Como homem. É isso aí, pessoal de Porto Alegre. Bom, gente, e esse então foi o nosso quadro Intimidade, hoje com o Junior Alex. Exato. Um pouco pesado, mas faz parte. E agora eu quero saber por onde anda a Vitória Carmel. Vitória, cadê você, meu amor? Quem que você entrevistou hoje? Quero saber. Oi, Lana. Olha, hoje eu tô aqui, em frente ao finado Bar da Taba. Encontrei ela aqui porque ela tava até hoje procurando ponto. Passada. E tô com ela, que eu amo. Mas vou deixar ela se apresentar. Conta pra nós. Quem é você? Sou Paulette Truca-Truca, o nome na noite e na avenida Monsenhor Eduardo. Exatamente. O que o Monsenhor Eduardo já viu, Que Monsenhor Eduardo já passou. não tá escrito. Não. Paulette, e esse look belíssimo? Qual que é a inspiração dele? A inspiração aqui é um oferecimento Liquigás. Olha aqui, vou girar aqui para você ver. Liquigás, capinhas de botijão no oferecimento do meu look hoje. Achei chique. Achei tudo. também. Achei tudo. Paulette, ó, vou te fazer duas perguntas muito importantes que o público quer saber. Primeiro, quem você levaria pra cama agora, se você pudesse? Qualquer pessoa, pensa na pessoa assim, ó. Se você pudesse falar agora, quem você levaria pra sua cama? Atualmente eu tô muito fixada no Cauã. Cauã Raymond. Sim, tá parecendo bastante de sunga na novela. Né? Tô bem fixada. E assim, quando eu fixo, eu consigo. Achei que tô torcendo, ó, na torcida. E quem que você não levaria pra sua cama de jeito nenhum? De jeito nenhum, eu não levaria. Pode falar assim, pessoa famosa, não famosa? Pode, quem você quiser. O rapaz que vende laranja na minha rua, não levaria. Não levaria? Por Não. quê? Tá só o bagaço? Só o bagaço tá babado. E a laranja dele tá muito cara, por isso que eu não levaria. Ó, todas gostosas contra a inflação da laranja. Eu acho importante. Também. É isso, Paulette, obrigada. De Ilana, nada. é com você. Ilana, é com você. Na cama com Ilana. Obrigada, meu amor. Beijo, até o próximo programa. E agora a gente vai já engatar direto num novo quadro do programa, que é o quadro Cicatrizes. Quero que você me conta agora, Júnior, uma cicatriz da sua vida que já aconteceu,
uma história que você caiu, que você machucou, teve que fazer uma cirurgia, que você lembra, que te marcou, ou mesmo uma cicatriz na alma, que é uma coisa que, quando você para pra lembrar, assim, você fala, isso mexeu comigo, doeu por um tempo. O que você lembra quando você pensa assim? Então, acho que física, assim, não me lembro de nada. Você nunca foi de machucar muito, não? Não. Menino de brincar na rua, Muito pouco. Nunca quebrei nada, que eu me lembre, assim, só uns relãozinhos mesmo. Agora, eu até, aquela hora brinquei, né, de ia começar a cicatriz, que assim, uma que eu tenho é dessa fase mesmo, de me assumir, né, do bullying que eu sofria na época. A família, a relação que eu tive com a família, né, minha mãe já não estava perto, e aí meu pai, né, não aceitava. Minhas irmãs eram adolescentes, jovens e tal, tava vivendo a vida delas. Eu acabei ficando muito sozinho, sabe? E aí, nesse período que eu acabei vindo embora pra cá, eu tinha 14 anos, né? Acabei afastando da minha família, né? Então eu fiquei totalmente sozinho. E não tinha essa facilidade também da internet então eu não mantive contato por um tempo. Eu tive que me virar e eu passei, assim, pão que o diabo amassou. Passei muita coisa mesmo, sozinho. Essa fase é uma fase, assim, que te deixou bem marcado Bem mesmo, marcado. que você lembra. Hoje, assim, por mais que eu perdoo tudo, sabe? A questão da família. Eu comecei ali, né? Eu fui o primeiro gay da família e tal. Era tudo novo pra todo mundo, não tinha tanta informação, igual eu já falei aqui. Então eu era como se diz? O vilão, né? O vilão é o que... A ovelha negra, a né? ovelha Que a negra, gente que tava todo sempre errado, fala. né? Então eu era visto como uma coisa errada mesmo. E isso foi muito triste, muito difícil pra mim. E foi anos depois, assim, eu voltei a conversar com meu pai depois de muitos anos. Assim, eu acho que eu vim com 14, eu devo que já tinha ali uns 23, 24, tipo, 10 Uns 10 anos, sem 10 falar anos com sem ele. falar com ele. Aí ele me procurou, pediu perdão, pediu desculpa. Mas eu tive toda essa fase sem pai, sem mãe. Minha mãe sempre foi muito humilde. Eu amo minha mãe extremamente. E ela tava onde ela precisava estar para poder sobreviver, como se diz. Então, ter a vida assim, dela, né? Mas eu não tive também, né? Ela não, aí já não foi porque ela não quis, né? Mas porque eu acabei indo embora também. E ela não tinha condição de vir, né? De vir atrás de mim nem nada. Então eu acabei sendo deixado pra lá, né? Eu era muito novo. Elas, no caso, né? Sua mãe sabia que você tava aqui, que você tava passando dificuldade? Ou você sempre viveu essa dificuldade? Eu não sabia porque eu não tinha nem contato. Não tinha contato, né? Não tinha como ficar indo, né? certo tempo, Depois de muito tempo eu comecei a ir lá de novo, visitar, mas meu pai eu não via. Aí eu lembro uma coisa que eu nunca vou esquecer também, que o dia que eu fiz 18 anos, eu tinha ido lá visitar minha irmã. Tava passando por uma dificuldade aqui e eu fui pra lá, ela tava me ajudando e tal, e ela ligou pra ele. E aí ele falou pra ela assim, fala pra ele que a partir de hoje ele é independente, o dia que eu fiz 18 anos. Na hora eu falei assim, mas eu sou independente desde meus 14 anos. Né? Eu nunca mais tive ajuda e nem nada, nem presença, nem nada. Então, mas enfim, aí isso ficou marcado também. E aí a vida seguiu igual eu tô te falando. Aí só quando eu tinha uns 23, 24, por aí, que foi quando ele me procurou. Aí a gente começou a ter contato, assim, né? Se aproximou mais. Mas assim, pouco. Eu falo que, por mais que eles queiram ter mais contato comigo, eu aprendi a não ter. Então eu sou muito desapegado. E eu falo que realmente é verdade. A gente acaba dando o que a gente recebe, então, né? Não assim, tem... Eu amo meus pais, família, minhas irmãs. Mas não tenho necessidade de ter contato. Aquele afeto, aquela coisa de ficar... Entendeu? Eu nem consigo ter, se forçar, eu não consigo nem ter, porque eu acostumei realmente, e não tenho esse apego, sabe? É uma coisa que De vez marcou em quando mesmo. falo, claro, tenho saudade, mas assim, muito tempo sem ir lá, as notícias só por internet mesmo. E eu aprendi a viver desse jeito, né? Você é uma pessoa que fala fácil, eu te amo, pros outros? Não. Fácil que eu diga assim, quando você ama a pessoa, você fala? Não. Eu sou mais de responder.
Também. Aí eu também. respondo, mas falar mesmo não. Eu tenho mais dificuldade. E só pra... Porque em contrapartida, essa questão com a família, eu abria portas para os outros, né? Vieram depois de mim, que não teve esse mesmo problema que eu. Que teve a família perto. Eu já tinha, né, passado por isso, já tinha entendido. E aí tem meu primo, Lucas, que tem uma família maravilhosa. Lucas, maravilhoso. Que hoje é uma segunda família pra mim também, a família dele. Que eu acabei virando irmão, né? Eu e ele. Sim. E aí, quando eu ia em Patos, eu ficava mais na casa com ele dele do que na minha. E aí, tem uma família que sempre acolheu ele desde o início. Tem um sobrinho que é um homem trans. Assumido desde os 16 anos, tá com 18. E não tem problema com aceitação. Não passou pelo... Não passou por isso. Claro, todos têm as dificuldades. Mas... E o mundo foi mudando também, Sim, né? mudou, Porque foi, com a vinda da internet, foi sendo mais divulgado. Porque quando acontecia, parece que a gente era uma aberração, né? Sim, ninguém entendia. Hoje tem várias histórias, várias coisas que às vezes a pessoa novelas, entende, músicas. A pessoa vai entendendo, né? Cada vez mais. Histórias, né, gente? A gente escolhe, né? A vida da gente. E pra gente ser feliz, a gente tem que viver o que a gente é. E é tão simples. A gente só quer viver, né? Exatamente. E falando desse assunto, agora eu quero chamar aquele quadro que é o Ligação. Pra... Quem que a gente vai ligar, Júnior Alex? Pra quem que a gente vai ligar nesse momento? Pra você falar um oi. Tem muitos dias que você não fala. Só pra falar. Ou mesmo liga pra pessoa e fala assim, amigo. Ou alguém fala, mãe, sabia que eu te amo, né? Só tô ligando pra dizer que tô com saudade. Não, quando eu tive esse problema com a ansiedade que eu te falei, eu tive 2 pessoas que foram meus alicerces, assim, que se não fosse eles, não tá aqui. Então, vai ser não tem jeito de ligar. Então eu vou ligar pro Fê. Então vai, vamos ligar pro Fê. Eu ligo do meu? Como que pode ser. Aquela não tem crédito. Será que eu tenho? Eu acho que eu tenho. Vamos. Liga no... Será que dá pra ligar pelo WhatsApp? Dá. Liga no WhatsApp. Você vai falar bobagem. Não tem problema bobagem, não. Mas corta. Põe no Viva Voz. Aí. Você vai atender também, né? Que eu não gosto de falar no telefone. Senhora. E aí? Tudo bem? E aí? Tudo e tu? Tudo bem também. E aí, bora tomar uma serva? Que? Cortou a ligação. Bora tomar uma serva? Raquel, não tenho dinheiro. Eu só dá o cu. Tô brincando. Deixa eu te falar. Queria te falar que você é muito importante pra mim. Você sabe, né? Que eu te amo. Só isso? Tá cortando a ligação. Você ouviu o que eu falei? Não. Você é muito importante pra mim, que eu te amo. Tô com saudade. Que? Tô com saudade. Tá mesmo. Filho da puta. Ô, bicha. A bicha tá fazendo declaração pra você e você fica aí. A gente está no podcast Na Cama com Ilana. O Júnior está sendo entrevistado e ele tinha que ligar pra alguém e falar que ele ligou pra você, meu amor. Mas é o jeito eu não tô ouvindo direito, tá cortando. Ih, olha lá. Tinha que ter ligado normal. Você ouviu? Fala, ele tá onde? Tá no meu podcast, Na Cama com Ilana. Olha, você não tinha convidado melhor pra convidar, não. Olha. É, lógico, essa pessoa é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele é minha família, é minha base. Ele sabe tudo que eu passei por esses anos, últimos agora, e ele foi a pessoa que me deu mais força. E eu amo essa pessoa, o coração dele, a amizade dele e a vida dele.
Ai, que gracinha. Obrigada. E você tem que assistir, meu bem, porque ele contou coisinhas aqui, viu, dele. Contou coisinhas, que dia que isso vai ao ar? Já, já. Um beijo. Meu Deus. A gente se fala no próximo. Nada. A gente se fala no próximo bloco. Um beijo. E é isso, esse foi o nosso quadro Ligação. É sempre uma surpresa o que vai acontecer. Júnior, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter topado vir aqui. Eu sei que pra você não é fácil, porque você é sempre essa pessoa reservada. Te conheço desde lá daquela época que a gente já conversou aqui. Desde o ano 2000, né? Não, é antes, não é não? Não, é ano 2000. É, 2000. E eu queria dizer, assim, que sempre te admirei muito pela sua beleza, pela sua pessoa, pela sua garra, como drag, como dançarino, como pessoa. Sempre te admirei mesmo. E, assim, obrigada mesmo por você ter vindo. E manda beijo, fala. Eu te agradeço. Você sabe também, eu te admiro muito, te amo. Sou, assim, seu fã. Sempre fui. Desde que te vi a primeira vez, né? Que você já era drag da Rap. E depois acompanhei toda a sua trajetória, tudo mais. E assim, você também é uma guerreira e eu sou seu fã. Obrigado. Ai, eu que te agradeço. Gente, e esse foi mais um Na Cama com Ilana Pod com Júnior Alex hoje. Obrigada a todos vocês. E fiquem ligados, porque já tem outra aí, ó. Próxima segunda tem mais um pra vocês. Um beijo e é isso. Fui! Início do mundo gay, o mundo social, ir pra boate e tal, foi bem difícil pra mim. Foi marcante. Porque disse, nossa, você é tão lindo, nossa, como você é bonito, mas não pegava ninguém. As pessoas só elogiavam. Parecia que... Ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode.